E aí, galera, tudo bem com vocês? E bora de No Limite, última terça-feira, último portal, porque na quinta-feira já é eliminação. E o No Limite já abriu as inscrições pro programa do ano que vem. Você vai se inscrever? Quero só ver, hein, gente, porque parece que as inscrições vão ficar abertas aí o ano inteiro, mas já tá lá no G-Show pra fazer as inscrições e tudo mais. E assim, uma coisa que eu queria falar e deixar aqui, que é o penúltimo episódio, sobre a belíssima apresentação do Fernando. E esse programa no Limite foi muito bom, não tem nem comparação com o ano passado. Então já vem, já se inscreva, já deixa seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Porque o Power Couple também já está na reta final. Vai começar a ilha e depois a gente começa os preparativos para a fazenda. Então, vamos comentar esse último episódio antes da final do No Limite. Bom, eles começaram, eles estavam falando muito, as conversas eram muito em torno de relembrar, né, a trajetória e gratidão por toda a trajetória que eles viveram lá. Então eles ficaram muito era essa vibe das conversas que passou ali no começo, que eles estavam muito felizes por serem os top 6, né, do programa, de 24 participantes e tal. E aí, a prova do privilégio, eles estavam disputando este belíssimo hambúrguer com batata frita e coca, que para eles, com 40 e tantos dias que eles estavam lá, eles estavam eles estavam ficando com a boca bem salivante com esse hambúrguer. A prova, ela era muito boa. Sinceramente, as provas desse último episódio, elas foram muito boas, as duas provas. Eu particularmente adorei essas provas. E eu estou torcendo muito pro Clécio, porque eu torcia muito pro Janaron e pro Pedro, que eu gostava muito deles. Mas como eles não sobreviveram, eu gostaria muito de ver o Clécio na final. E aí vamos ver o que aconteceu e vamos ver quem a gente vai ter na final. Relembrando que eu publiquei o vídeo do spoiler. A final de quinta-feira vai ser uma final ao vivo, que os 5 competidores vão participar de 2 provas e 2 serão eliminados. Vão sobrar 3. Os 3 que sobrarem vão para voto do público para quem merece ganhar o No Limite. Então, bora lá. A prova dos troncos, ó. Começou esses tronquinhos aqui, tá vendo? 3 tronquinhos. Então, eles tinham que ir caminhando por cima subia no primeiro, um passo, outro passo no segundo. No terceiro tronco, eles teriam que se equilibrar com um pé só. E os 2 primeiros que caíssem, eles seriam eliminados da segunda fase da prova. Então, eles aí equilibrando com um pé só. A Andréia e quem que é o menino? O Lucas. A Andréia e o Lucas caíram primeiro. O Vitor caiu junto com eles, praticamente juntos. Mas a Andréia caiu primeiro, o Lucas foi na sequência e o Vitor caiu em terceiro. Inclusive, ele até achou que ele ia ser eliminado da prova, mas não, ele continuou, porque eram os 2 primeiros que caíssem que seriam eliminados dessa primeira etapa. A segunda etapa era essa etapa da corrente. Eles tinham uma corda ali de sustento e tinham que atravessar essa corrente até o outro lado na plataforma. É uma coisa, como eu sempre falo das provas do No Limite, são provas fáceis, assim, simples, e aparentemente você fala, é simples, é fácil, não fácil de fazer, né, gente, mas é fácil ali, as provas são sempre muito simples, é a melhor palavra. Só que pra você executar, são provas que exigem bastante. Você imagina você andar em cima de uma corrente? Enfim, eles tinham a corda pra segurar e chegar do outro lado da plataforma.
O Charles foi o primeiro que conseguiu chegar, porque, bem, vamos dizer bem que eles saíram todos afoitos, afobados. Eles queriam sair correndo em cima da corrente. E não dava pra eles saírem correndo. Eles precisavam de equilíbrio. Então o Charles chegou em primeiro. O Vitor, olha o Vitor caindo. Mas cada tombo que o Vitor levou na corda foi assim, sem brincadeira. Eles estavam muito afobados. Eles saíam com tudo. E o Vitor tomou cada tombo, gente. Cada tombo que ele vinha parar grudadinho aqui onde estava a câmera. Ele quase que derrubava o menino do lado. Eu acho que era o Ipojucan que estava do lado dele. Ele quase derrubava o Ipojucan que estava do lado dele. Ele estava se estrupiando todo na fase da corrente. Só que eles não iam devagar. Eles insistiam em fazer correndo e um tombo atrás do outro. Eles demoraram bastante para entender que não adiantava fazer correndo, que eles precisavam ter o equilíbrio. E o Charles até falou que ele se sustentou na corda, ele deixou a corda bem esticada para conseguir o equilíbrio junto em cima da corrente. E o Ipojucan, que é um artista circense, não conseguiu passar. Ele disse que ele ficou muito nervoso, enfim, não sabe o que aconteceu, que ele não conseguiu passar. Os dois primeiros que passaram pela fase da corrente, eles tinham uma disputa. E a disputa era nada mais, nada menos do que o quê? Um tambor. Um ficava numa marcação, o outro na outra marcação. E o objetivo tinha que derrubar um dos dois do tambor. O primeiro que derrubasse o outro ganhava a prova. Gente, foi uma coisa mais cômica que eu já vi. O Vitor no tambor, ele tava muito engraçado. Igual ele tava na prova da corrente, olha lá. E aí eles se penduravam, então eles conseguiam correr em cima do tambor. O Charles fazia isso, se pendurava no braço, corria em cima do tambor. O Vitor se pendurava no braço. O Vitor tava parecendo uma lombriga ali. Que ele se revirava, ele se remexia. Trocaram, inverteram as posições. O Charles estava aqui, chegou uma hora que eles deram uma volta, deram um nó na corda. E os dois se pendurando e tentando. E o Charles, ele acelerava o tambor e o Vitor ficava todo... Aí, quando eles viam que não iam conseguir o equilíbrio, eles se sustentavam na corda pelo braço. Foi muito cômico. Eu dei muita risada com o Vitor, gente. Eu gosto muito do Vitor. Por mais que eu não queira que ele ganhe, que eu tô torcendo muito agora nessa reta final, eu tô torcendo pro Clécio, mas... eu queria muito que o Vitor chegasse na final. Eu sempre gostei muito do Vitor. Até acho que é válido uma hashtag Vitor na Fazenda, porque ele é fantástico. As caras e bocas que ele faz, as viradas de olho, não tem igual às viradas de olho do Vitor. Bom, aí, depois toda essa bagunça, o Vitor caiu e o Charles ganhou a prova. Aí tava lá o Charles comendo seu belíssimo hambúrguer com batata frita. O Fernando... gente, o Fernando começou a provocar, porque o Ipojucan tinha falado que ele tinha sonhado com... que ele tava comendo um hambúrguer, uma batata frita e tal. Aí o Fernando começou a provocar. Olha pra cá, Ipojucan. Olha ele comendo o Ipojucan, porque o Ipojucan tava desse jeitinho. E o Fernando provocando ele, falando pra ele olhar o Charles comendo o hambúrguer deliciosamente. Nenhum deles estava conseguindo olhar. Olha lá, eles estavam tudo puto da vida. Olha lá. Por causa do hambúrguer. Bom. Depois, a Andrea... ela tava conversando com os meninos ali no laguinho. Ela falou que tava frustrada porque ela não consegue ganhar por nada, que ela é muito boa no basquete, mas ali ela tava se sentindo como se ela estivesse presa numa caixa e não conseguia sair dessa caixa. Os três meninos no laguinho, o Vitor, o Charles e o Ipojucan, eles estavam falando... o seguinte, que se tivesse o portal, a única possibilidade deles irem é se o Lucas traísse eles. Aí o Charles virou e falou, não, eu coloco minha mão no fogo
que o Lucas não faria isso. Pesado, né? Colocar a mão no fogo pelo Lucas, que ele acabou de conhecer. Pois é. Mas o Charles falou que coloca a mão no fogo pelo Lucas, que o Lucas não trairia eles num portal. Depois, o Vitor foi lá dar uma sondada com o Lucas e tal, falar do portal, pra ver se ele sentia a firmeza que o Lucas continuaria realmente com essa fala dele. E o Lucas falou que ele não gostaria de votar na Andrea. Ele não gostaria de votar na Andrea nesse momento e tal. Então tudo tava pendendo para eles votarem no Clécio. Já na prova de imunidade, a primeira parte, então é o seguinte. Essa era a primeira parte. Eles começaram sentados, amarrados os pés e as mãos, amarrados em volta desse tronco. E eles tinham que sair do tronco sem soltar, né? Então eles tinham que sair por cima do tronco, porque eles estavam amarrados ali com os pés e com as mãos. Tá vendo a Andrea pulando? Eles tinham que sair dessa maneira dos troncos. Olha aqui, o Lucas estava em pé, ó, ainda. Os meninos já tinham pulado. Depois da fase do tronco, eles tinham que chegar nessa fase que era de... Eles tinham que cortar a corda, ó. Cortar a corda dos braços, dos punhos, e cortar a corda que estavam nos pés. O último que ficasse na fase do tronco não teria espaço para ele nessas facas para cortar a corda. Ia eliminando um por vez nessa prova. O Vitor que ficou de fora, ele veio catando cavaco de lá do outro lado, porque ele tava lá na outra ponta, já tava ocupado as facas ali que tava no rumo dele. Ele veio catando cavaco, a Andrea veio se rastejando, mas a Andrea conseguiu essa última posição. E o Vitor já foi eliminado na primeira fase. Depois ele ficou com vergonha, porque ele falou pro Fernando que ele ia vencer e tal. Tinha que cortar a corda da mão e cortar a corda da perna. Olha lá, eles de ponta cabeça ali. Na verdade, com as pernas erguidas para cortar a corda. E também eram 2 vagas, se eu não me engano, que sobravam. Eram 3 vagas que sobravam na fase da... Aí passava por essa trave aqui. Já tô pensando aqui, porque eu não tava lembrando. Tá. Tinha que passar por essa trave, os 4. Se soltou, passa pela trave. Pula aqui. E tinham 3 chaves penduradas nesse lugar aqui, ó. Eram 3 chaves penduradas. Então, os 3 primeiros que chegassem aqui e pulassem para pegar essa chave iam para a próxima etapa e eliminaria mais um. Que aí, na hora da trave, quem que foi? A hora da trave foi o Lucas, que foi eliminado, que foi o último que chegou lá para pegar a chave. O Clécio e Pojucã dispararam na frente e a Andrea logo em seguida. Na verdade, o Lucas foi eliminado na fase de cortar os braços. Depois, aí foi o Charles que foi eliminado na fase da trave. Então, ficou o Clécio, Pojucã e Andrea, que eles precisavam ir para outra fase, que era o quê? Eles tinham que cavar, os 3 estavam cavando nesse ponto. E nesse lugar, eles tinham que desenterrar um baú. Olha só, eles tinham que desenterrar esse baú. E na hora, só tinha 2 bancadas para colocar. 2 pessoas iam conseguir desenterrar esse baú. Quem ficasse por último, aqui na cavação, aqui para achar o baú, já estava eliminado também. E nessa fase foi a Andrea que foi eliminada. O Clécio foi o primeiro a conseguir desenterrar o baú e colocar aqui. Aí eles pegavam a chave que pegou lá ali atrás e abria o baú. Dentro desse baú tinha um facão que eles tinham que bater numa madeira lá, quebrar uma madeira, pra soltar uma tocha ali na frente. O Pojucã, logo na sequência, a Andrea ficou ali pra trás. E aí, com a faca, que conseguiu abrir o baú primeiro, bateu com a faca, não sei se era uma corda, era uma madeira que tinha ali, jogava
Jogava o bagulho ali que fazia, ó, pegar esse fogo todo. E aí era o campeão. E o Clécio saiu em disparada, muito justo ali com o Ipojucão. O Ipojucão quase tava bem apertadinho, mas o Clécio ganhou a prova da imunidade. Olha lá o Clécio. O Clécio ganhou a prova da imunidade. Eu não sei que... Aí a Andrea começou a chorar, porque ela sabia, né? Na verdade, a Andrea, quando ela viu que ela não conseguiu desenterrar o baú e que o Clécio tinha chegado primeiro, ela já sabia que o dela ia pra reta, porque os meninos ali, eles estão numa aliança, os 4. Então ela chorou falando que ela ficou emocionada pela superação, mas foi também muito choro de desespero. Muito choro de desespero por não ter conseguido chegar lá perto da imunidade e pelo Clécio ter conseguido essa imunidade. Porque se fosse qualquer um dos outros meninos, tudo bem, porque eles já estavam pensando em votar no Clécio. Mas exatamente o Clécio. Pra minha felicidade. Bom, eu tô torcendo pro Clécio. Eu gostaria muito de ver ele na final. Eu fiquei muito feliz, adorei que o Clécio ganhou. Porque a Andrea tá lá e não... a Andrea já foi embora tarde também. Demorou pra Andrea ir embora. Aqui o Clécio tava muito feliz. Que aí o Fernando falou que esse colar da imunidade era o passaporte pra final. E aí já anunciou que o Clécio é o primeiro finalista do programa. Mostrou um flashback, porque o Lucas falou que não iria votar na Andrea. Só que com a imunidade do Clécio, o Lucas começou a repensar e disse que lá na Tribo Sol ainda, ele chegou a conversar com a Andrea uma vez, falando, não conseguiria votar em você e não sei o que tem. Lá na Tribo Sol, que ela tava com a Aninha ainda e tal. Com a TM. Aí ela falou, eu também não gostaria de votar em você, mas se fosse preciso, eu votaria. E aí o Lucas, que tava com peso na consciência de votar na Andrea, porque falou que não votaria nela, lembrou desse flashback. Lembrou desse flashback. Flashback que lembrou foi a produção, a direção do programa. Na verdade, ele falou que ela tinha dito que se precisasse votava nele. E teve também a questão da aliança ali delas, das mulheres na Tribo Sol, que quando precisou jogar alguém pra Tribo Lua, elas, por votação, elas escolheram mandar o Lucas pra lá. Então, ele tava com um pouco menos de peso na consciência. Depois, eles estavam conversando nesse clima de despedida, a Andrea falando que foi muito bom, tudo que eles viveram, blá, blá, blá. Eles estavam lá, confraternizando. O Clécio foi falar com a Andrea, perguntando se ela ia falar com o Lucas. E dependendo de acordo com o que ela conversasse com o Lucas, era pra ela avisar ele que ele estaria disposto a tentar ajudá-los a um possível empate. Aí a Andrea foi conversar com o Lucas. Ela falou que não poderia deixar de vir conversar com ele, porque sobre um possível voto e tal, pra tentar um possível empate. E aí o Lucas falou pra ela, olha, eu não sei nem o que te dizer. Querendo dizer que ele não iria votar nos meninos, trair a nova aliança dele com os meninos pra salvar a Andrea. Foi basicamente isso que ele falou. Não falando com essas palavras, mas ele disse, olha, não sei nem o que te dizer. Ela já entendeu. Depois a Andrea ficou lá no clima de despedida com os meninos, agradecendo a oportunidade, agradecendo a parceria deles, que ela gostou muito deles. Blá, blá, blá. E aí se abraçaram, todos felizes e contentes no laguinho. Aí chegou na hora do portal. O Fernando fez algumas perguntas. Eles não respondem direito, né? Eles tentam sair pela tangente. Ele perguntou pro Ipojucã se o Ipojucã preferia estar com pessoas fortes ao lado dele na final, ou ele preferia ter jogadores mais fracos na final do lado dele. Ele enrolou, não respondeu a pergunta do Fernando.
Básico, né? Andréia foi eliminada, é óbvio, não teria outra opção. Ah, mas ela foi toda feliz, agradeceu todo mundo, falou que ficou contente de ter participado e não sei o que. Deixa aqui seu comentário pra quem você tá votando, pra quem você tá torcendo e em quem você votaria na final, pra quem você vai votar na final do programa da quinta-feira. E eu vou ficando por aqui hoje. Não esquece de se inscrever, de deixar o seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E a gente se vê na sexta-feira comentando sobre a final do No Limite. Um beijo, fui!